O Informe Blumenau Entrevista conversa hoje com o prefeito Mário Hildebrand, que toma posse daqui a pouquinho, a partir das 17 horas, em um evento no Teatro Carlos Gomes. Prefeito, obrigado por nos receber. Gonçalves, obrigado pela oportunidade de conversar com cada um dos que acompanham o Informe Blumenau. Prefeito, qual é o sentimento de Lindoce, Taió, agora assumindo o principal cargo na administração pública da cidade, uma cidade como Blumenau, que é um polo para toda a região? Eu diria, Gonçalves, que é um sentimento é bom, né? Um sentimento de gratidão, primeiro a Deus. Acho que se olhar a minha história, a minha caminhada, os desafios que eu passei e o contexto tudo que eu vivi, só pela graça de Deus, que me deu força, que me deu saúde, que me deu condição de trabalhar, que me deu condição de ter sido adotado, eu diria assim, nessa cidade. Quando aqui cheguei, conhecia ninguém, ou quase ninguém, pouquíssimas pessoas, eu diria assim, talvez 10 pessoas, e hoje eu não sei quem me conhece, eu não sei quem eu conheço, porque às vezes você só lembra das pessoas quando você as vê e você sabe o nome delas. Então, é um privilégio e ao mesmo tempo é um momento único de gratidão, de oportunamente, através desse cargo também, dessa função pública, poder retribuir isso que Blumenau já me deu enquanto família, enquanto amizade, enquanto valores, enquanto mudança de vida que aqui ele me presenteou. Friozinho na barriga? Sem dúvida. Eu acho que o momento em si da posse dá mais frio do que o trabalho em si, se eu posso dizer, porque o trabalho a gente sabe que não é fácil, é um trabalho difícil, é um trabalho que vai exigir paciência, participação, envolvimento, dedicação. Esses dias vi um texto que a minha esposa escreveu no grupo da família, né, onde pediu algumas coisas para os nossos familiares, disse, olha, eu vou ter menos o Mário, as filhas vão ter menos o Mário. Talvez ali começou a cair um pouco mais a ficha para mim. Ela não escreveu para mim, ela escreveu para os outros, e eu senti um pouco também um pouco talvez esse sentimento de talvez não perder a família, mas de também conseguir conciliar de fato o papel de ser gestor público, de estar na administração e à frente de uma cidade, e o papel de ser pai, de ser marido, de estar na família também. Então isso mexe um pouco mais com a gente. Mas eu tenho absoluta convicção de que eu preciso me dedicar, me envolver, e nada diferente daquilo que eu até hoje fiz em todas as áreas que eu passei, em todas as funções que eu passei. E vai exigir também uma equipe competente, presente, envolvida, e talvez no estilo Mário, que as pessoas que estão na caminhada, alguns já me conhecem e outros vão ter a oportunidade de me conhecer. Pois é, que estilo, Mário, é esse? Era a minha segunda pergunta. O que muda na administração municipal? Nós estamos aí há 5 anos e 4 meses de duas gestões de Napoleão Bernardes, que se atribui um caráter mais político, e todo mundo fala muito que o senhor tem um caráter mais operacional, mais de gestão mesmo. É isso que vai mudar? Bom, primeiro, eu e Napoleão, quando fomos eleitos no plano de governo. E isso vai estar presente na minha caminhada e na continuidade da minha gestão. Esse plano de governo é uma ação natural que foi implementada dentro do que a gente chama de um pacto por Blumenau, e que nós vamos tentar e continuar tentando implementar cada uma das ações ali propostas até o final da gestão, que eu e Napoleão nos comprometemos, e que eu vou ter a tarefa de continuar até 2020. Claro, e aí o Napoleão tem o estilo dele, que é só dele, é o modo dele de ser gestor, o modo dele de participar, de se envolver, e eu tenho o meu. Algumas coisas eu aprendi com ele, e outras coisas eu tenho certeza que eu também pude contribuir para a caminhada dele. Eu não sei se existem as diferenças entre nós foram complementares, né? Aquilo que nós tínhamos talvez diferença, que cada um tinha no seu estilo, se complementou. E talvez eu vou dizer assim que eu vou perder nesse momento um estilo dele, um estilo talvez um pouco mais político, sem deixar de ser gestor, que eu vou ter que talvez aprender um pouco e lembrar aquilo que eu estive com ele. Eu gosto muito da história de José, da Bíblia, e para quem tiver a oportunidade, dê uma lida, de José e de Davi, mas eu quis me referir à história de Davi. Davi, antes de ser rei, e aí eu não quero aqui ser presunçoso, em nenhum momento dizer que eu estou querendo ser rei ou algo, mas ele fala um pouco da questão da função de governar. Antes de ser rei,
Deus permitiu que ele tocasse harpa, que ele limpasse a espada do rei Saul, que ele observasse o que acontece no palácio. Então eu tive a oportunidade, com a função de secretário já de um prefeito, de vereador, presidente da Câmara e agora de vice-prefeito com outro prefeito, nessa minha caminhada, de observar o trabalho dos prefeitos que estavam ali. E com certeza disso colher frutos que vão me ajudar a ser um prefeito no meu estilo, do meu jeito, e que vai poder implementar esse pacto para o melhor. A correlação de forças com os partidos políticos se mantém? Eu, na minha opinião, se mantém. Com certeza, nós, a partir de sexta-feira, ou melhor, semana que vem, vamos estar discutindo e conversando com os partidos, organizando esse processo, mas não há sobressaltos, não há rupturas. Saiu uma lista de alterações de secretariado já, e que dessa lista há muitos erros, e algumas coisas vão ser construídas efetivamente num diálogo total com os partidos. Quando é que o senhor pretende anunciar algumas mudanças no seu primeiro escalão? Tem alguns cargos que são inerentes, muito próximos ao prefeito. Progem, o senhor já anunciou, chefia de gabinete, o senhor anunciou, e a Secretaria de Comunicação. São essas 3 secretarias que o senhor pretende mudar num primeiro momento ou vai mudar ao longo do tempo? Ou não vai mudar? Eu vou trabalhar inicialmente com essas mudanças, que devem estar sendo implementadas já no dia 6, na sexta-feira, né? E no restante a gente vai conversar com os partidos e vai dialogar as mudanças. Tem secretários que estão numa cota de governo, que é minha e do Napoleão, né? E tem secretários que estão numa perspectiva partidária, sem deixar disso de ter a construção do trabalho, da função e a capacitação para estar naquela área. E nós vamos estar discutindo com cada grupo, cada segmento, as necessidades ali de alteração. Mas o meu foco, o meu desejo é fazer o mínimo de alterações possíveis, porque até aqui nós estamos tendo um governo de êxito, de resultados. Naturalmente, alguns secretários estão saindo para serem candidatos. Entre eles, ou se colocando à disposição dos seus partidos. Marco Antônio Volhaus, chefe de gabinete, o que já me fez ter a liberdade, e não desprezando o trabalho do Marco, muito pelo contrário, o Marco é um excelente chefe de gabinete, o Marco foi meu colega de mesa na Câmara de Vereadores, o Marco já foi secretário, o Marco foi vereador inúmeras vezes, então eu não precisaria aqui trazer as qualidades que ele tem. Mas como ele se colocou à disposição do partido, ele tem a mesma limitação que o prefeito Napoleão tem. Ele também estará saindo do governo aí na sexta-feira, já em função dessa disposição partidária dele. E hoje também tive uma conversa com o secretário Juliano, que também está saindo por discussões políticas, na qual ele também está buscando um caminho para estar numa candidatura. A gente sabe que as prefeituras... E que também, desculpa aqui, sem desmerecer o trabalho do secretário Juliano, que é um grande secretário, foi parceiro no primeiro governo do Napoleão na Secretaria do então Planejamento, agora SEDUR, né, e agora também contribui muito conosco lá na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Desejo sucesso na caminhada que ele está buscando. Quem é que fica na Secretaria de Mobilidade Sustentável e Projetos Especiais que o senhor acumulava com cargo de vice-prefeito? Eu não tenho definição dessa Mas o senhor questão. não fica? Não, não fico, não tenho condições. Inclusive, conversava isso com a equipe, os trabalhos serão ampliados. Eu preciso olhar para outros espaços do governo que eu não queria, mas que não estavam sob minha incumbência nesse momento, enquanto prefeito vão estar. Então eu tenho que olhar para outros espaços, conversar com os secretários, tomar pé de algumas situações, conhecer detalhes de algumas secretarias, para poder interagir, de fato também tomar algumas decisões que eu acho que são importantes e que enquanto prefeito, eu não acho, tenho certeza que enquanto prefeito eu preciso ter alguns subsídios maiores de cada uma das áreas para poder interagir muito mais com os secretários e com os servidores de cada uma das pastas e ter ações e resultado melhor para a população. O senhor já tem uma definição com relação à estrutura do gabinete do vice? A gente imagina que os servidores que hoje estão lotados no gabinete do vice automaticamente vão para o gabinete do prefeito. Mas a estrutura que existe desses servidores, visto que não vai ter vice, o senhor vai ocupar? Nós vamos fazer alguns remanejamentos. Eu ainda estou discutindo, eu não parei para sentar sobre isso. Quem está cuidando um pouco dessa discussão para mim é o César Botelho, com o André, que é o atual diretor-geral do meu gabinete aqui do vice-prefeito, para que a gente possa avaliar qual é o melhor encaminhamento em relação a isso. As prefeituras, pelo Brasil afora, têm andado com pires na mão, com poucos recursos, e mesmo a situação econômica do país melhorando, o cenário não é muito bom no setor público. O
O senhor já tem, conhecendo a MAC, o senhor tem alguma medida que o senhor vai ter que fazer alguma medida de impacto econômico, administrativo, de redução da MAC? Na realidade, o Napoleão já fez várias ações e várias discussões no primeiro governo e também na sequência comigo, e nós discutimos várias ações, medidas, algumas pontuais, algumas maiores. Tem um comitê gestor implementado que corta viagens, que corta aplicações de recursos, que discute ações de cada uma das secretarias. Então, essas ações já estão acontecendo no dia a dia. E nós já discutimos, inclusive, medidas para aumentar a receita, que eu acho que é o próximo passo que a gente tem que focar sem aumentar impostos. Nós temos aí caminhos nos quais a gente tem que trabalhar um pouco mais. Infelizmente, dentro desse cenário que o Brasil vive, por exemplo, nós tivemos aí semana passada lá no Supremo uma decisão monocrática do ministro que foi lá e caneteou e mudou a perspectiva do ISS sobre cartões, bancos, e que só em Blumenau, para vocês terem uma ideia, impacta em 18 milhões de arrecadação. Isso no cálculo anual, isso no cálculo feito pela Federação Nacional dos Municípios. Então, vejam o que isso representa. Uma lei aprovada no Congresso, discutida no Congresso, sancionada, ou seja, na Câmara dos Deputados, no Senado, sancionada, uma pessoa altera o rumo de mais de 5.500 prefeituras do Brasil numa decisão individual e monocrática e que prejudica a nós e prejudica o Brasil como um todo. Isso significa o quê? Menos dinheiro na educação, menos dinheiro na saúde, menos dinheiro na assistência social, menos dinheiro em manutenção de ruas. Significa um desafio a mais para Blumenau e para outras cidades. Havia uma grande expectativa que o senhor pudesse trocar de partido. Na segunda-feira teve um evento do PSB de filiação do Fabiano Dadan e que o senhor discursou. O senhor não falou que fica, nem falou que sai, mas naquela linha daquele discurso se percebe que o senhor permanece no PSB. Isso, nesse primeiro momento? Eu entendo que não é uma discussão de partido que nós temos que fazer para a cidade. Nós temos que fazer uma decisão e uma discussão não é de partido A ou B, e sim de projeto e de ações em prol da cidade. Não importa o partido que eu esteja, eu tenho uma decisão, por exemplo, de estar com o Napoleão na eleição, no processo, na caminhada, levando o Napoleão para o Senado ou para o governo do Estado. Essa é a minha decisão. Se eu estou no PSB, se eu estou no PSDB ou em outro partido, a minha decisão é em prol daquilo que eu considero importante para Blumenau, para o Vale do Itajaí e para Santa Catarina, é isso que eu vou trabalhar. Fora do meu horário de expediente, eu estarei convicto e dedicado plenamente nessa ação. E a questão do partido, ela faz parte do processo. Nós temos uma discussão importante nesse país, inclusive se fala numa possível redução de partidos, que eu sou absolutamente favorável. Espero que com essa nova cláusula de barreira que se instituiu, a gente tenha de fato a redução e a gente possa aí em breve ter menos partidos e ter uma condição melhor de discutir esse país e de discutir programas e projetos dentro dos nossos próprios partidos. O senhor visualiza o mandato para 2 anos e 8 meses ou para 6 anos e 8 meses? Olha, Gonçalves, eu visualizo o mandato daquilo que Deus permitir. Eu acho que eu sou fruto do resultado do meu trabalho, né? Até que cheguei, resultado do meu trabalho. Se o resultado do meu trabalho, enquanto gestor dessa cidade, permitir, discutirei ir adiante, né? Mas isso é uma das possibilidades. Ainda tem que, de fato, a gente avaliar o cenário, a condição, porque estar como gestor é algo que também exige muito de você, da sua família e de todos aqueles que te cercam. E essa é uma discussão que eu também tenho que fazer em casa, com a minha esposa, com as minhas 2 filhas, para avaliar a continuidade ou não. Eu, sobretudo, sou apaixonado por essa cidade, mas eu tenho 2 paixões maiores, que é a minha família e Deus, que é aquele que é o meu Senhor e Salvador. Para encerrar, daqui a 2 anos e 8 meses, como é que o senhor quer ser lembrado? Como alguém que conseguiu realizar, conseguiu levar serviços à população e se preocupou com as pessoas, né? Eu estive, por exemplo, nessa caminhada, nesse último fim de semana, no domingo de Páscoa, onde eu fui visitar as pessoas que foram atingidas por aquela chuva inesperada de 101 milímetros. Gonçalves, isso mexe comigo, porque você vê vidas que tinham alguma coisa, pessoas que tinham poucos bens, muitas vezes, e perdem o pouco que tinham. E esse é o nosso desafio, de tentar ser parceiro dessas pessoas, de estar ao lado delas, de poder proporcionar serviços, ações que venham dar melhor qualidade de vida, que venham dar melhores condições. Quando eu fui secretário de assistência social,
E eu tive a oportunidade nessa caminhada de ser presidente do colegiado estadual de secretários de assistência social durante 6 anos, dos 8 que eu fui secretário. Viajei o estado a convite dos municípios. E de formação em serviço social, que fez inclusive 14 anos que eu me formei, junto com a minha esposa, em serviço social, eu discutia muito no bom sentido com os assistentes sociais onde fazia as palestras. Às vezes eu fazia a pergunta para as pessoas, quem aqui atendeu o avô, o pai, agora está atendendo o filho, né? Aí algumas assistentes sociais ou assistentes sociais levantavam e diziam, esse é o nosso problema. O nosso problema é que, como política pública, a gente precisa ter resultado de transformação da realidade das pessoas. Manter as pessoas na sua realidade, na sua miséria, não é transformação. Nós temos que oferecer condições de transformação da realidade. E isso se faz através de educação de qualidade, e se faz através de serviço de saúde de qualidade, e se faz através da política de assistência social, não de repasse de recursos, mas de transformação. O recurso é necessário, né? E isso, Bolsa Família é necessário, sim. Os outros recursos que a assistência social oferece aqui através do Renda Cidadã é necessária, sim, mas ela é necessária para dar início, para dar o start de uma realidade de transformação. Eu gostaria de ser lembrado como alguém que propiciou essa oportunidade de transformação para as pessoas, sem deixar de fazer obras, sem deixar de levar qualidade de vida, sem deixar de calçar as ruas de mutirão, sem deixar de fazer as obras viárias importantes de impacto para a cidade, mas sempre tentando olhar primeiro para a qualidade de vida do nosso cidadão. Prefeito Mário Hildo, mais uma vez obrigado pela deferência com o informe Blumenau. Boa sorte nessa empreitada que é gigantesca. Obrigado, Gonçalves, obrigado a todos que nos acompanham e peço as orações, o carinho e também a participação de vocês para que nós possamos juntos, com a ajuda de Deus e com o apoio de todos, fazer um trabalho voltado em prol do cidadão. Deus abençoe a todos, como tem abençoado a minha casa e a minha família. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, agora sim com o prefeito Mário Hildo. Obrigado, até a próxima.